Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Você que trouxe sua Bíblia, abra comigo no livro de Yohanan. Yohanan, acho que a irmã Érica, Fabiano e Márcia agora está sem colinha. Qual que é, Márcia? Qual que é, Márcia, o livro de Yohanan? Sem a colinha não consegue. Yohanan é o Evangelho de João. O nome João em hebraico se chama Yohanan. Yohanan, capítulo de número João, né? Evangelho de João, capítulo 21. Conforme você for encontrando, vai glorificando ao Senhor, amém? Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo de número 21, e o versículo de número 1 a seguir, está escrito assim a palavra do Senhor. Depois disto, Jesus se manifestou novamente aos seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Cedo de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Então Jesus lhes disse: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Disse-lhes ele: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na então, e já não podiam tirar a rede por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, pois se havia despido, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos seguiram-no no barco, puxando a rede cheia de peixes, pois não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Até aqui. Senhor Deus e eterno Pai, nós te damos toda a honra, a glória, o louvor e toda a adoração, porque nós sabemos em quem nós temos crido. E por isso, ó Deus, eu te peço que esta noite o Senhor possa fazer um divisor de águas em nossas vidas, para que possamos, Senhor Jesus, caminhar rumo àquilo que o Senhor tem preparado e reservado para a sua igreja viver. Portanto, ó Deus, sê conosco, nos abençoe esta noite, e te daremos sempre toda a honra, a glória, o louvor e a adoração, pois assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tome o seu assento glorificando ao Senhor. Amém. Quem aqui já ouviu falar de crise? Quem aqui, eu vou fazer outra pergunta, quem aqui já passou por crises? Eu creio que todos nós passamos por crise, e não há outra fala no momento ao qual nós vivemos que se representa a crise que o mundo está vivendo. E quando nós falamos de crise, nós podemos relatar da mesma maneira que o mar trabalha, porque nós sabemos que o mar, ele tem altos e baixos. O mar tem maré alta e maré baixa. Só que nós também olhamos que não importa qual seja a maré, se seja alta ou se seja baixa, mas ele vai estar sempre em movimento, fazendo aquelas marolas no meio do mar. Só que nós sabemos que o mar, ele trabalha de 2 formas. Ele trabalha de uma maneira avançando e de uma maneira recuando.
Então nós sabemos que existem as águas que estão em cima, que elas avançam sobre a areia, sobre a terra, mas as águas que estão embaixo, elas têm uma correnteza que puxam para dentro do mar. Só que quando essas correntezas puxam para dentro do mar, elas puxam para que depois elas possam se tornar uma grande onda, e essa onda ela venha invadir a praia e trazer alegria para uns, e talvez em alguns outros lugares, dependendo dos movimentos das placas tectônicas, há um período ruim, porque vem os tsunamis da vida que nós conhecemos, nos países que ficam mais próximos dessas placas tectônicas. E por isso nós sabemos que a nossa vida também é desta maneira, existem altos e baixos. Nós nunca vivemos uma vida em estabilidade perfeita, porque existem dias que eu vou estar triste, existem dias que a minha alma ela vai estar atribulada, mas existem dias que eu vou estar alegre, existem dias que eu vou estar esfuziante, e por estar desta maneira, tudo que eu fizer vai gerar alegria no meu coração e no meu rosto. Mas haverá dias que eu vou estar triste por alguma situação que possa ter acontecido, e talvez essa situação que aconteceu na minha vida me tire do propósito estabelecido por Deus, e eu acabo realmente me paralisando, fechando os meus braços para não prosseguir adiante. Só que quando nós servimos a um Deus, nós sabemos que nenhuma crise é o fim daquilo que Deus começou em nossa vida. Toda crise na vida de um cristão que é verdadeiro com Deus, que é servo de Deus, não tem um ponto final, mas tem uma vírgula, porque Deus ele quer começar uma nova história para você e para mim. Quando nós entendemos que existe uma vírgula, essa vírgula ela vai fazer se manifestar em nós o desconhecido de Deus, aquilo que não estava sendo observado por mim e por você. Deus ele começa a trazer o que? Clareza. E essa clareza que Deus ele vai trazer na minha vida e na sua vida, não é para nós apenas pegarmos as possibilidades e guardarmos, não, muito pelo contrário. O que Deus ele preparou para ser vivido por cada um de nós é algo maravilhoso, é algo inefável, é algo que nós nunca vimos, é algo que está escondido nos altos céus, diante do trono de Deus, para poder estabelecer sobre a vida daqueles que amam ao Senhor. Você não está entendendo, eu vou parar de pregar. Deus está falando para você: eu tenho guardado nos céus coisas grandiosas para o meu povo, porque o meu povo ele é merecedor. Quando o meu povo se une para adorar, quando o meu povo se reúne para clamar, quando o meu povo realmente ele se prepara para poder entregar a mim aquilo que eu quero, ele abre os céus ao meu favor e faz com que eu venha viver coisas grandiosas que estão reservadas somente para aqueles que amam ao Senhor. E se você ama a Deus verdadeiramente, começa a alegrar o teu coração, porque assim como a Bíblia diz, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria ela virá ao amanhecer. Não importa qual seja a crise que você esteja passando, Deus ele vai virar a roda. Se você hoje está por baixo, ele vai te colocar em cima, porque ele tem um propósito estabelecido sobre a sua vida, e aquele que tem propósito em Deus não morre, mas vive as promessas do Pai sobre a sua vida. Aleluia! Entenda isso de uma vez por todas. Deus ele te gerou para viver promessas. Olha aí para essa pessoa que está do seu lado, fala para ela assim: Deus, não, mas fala com fé, fala assim: Deus te gerou para estabelecer promessas em sua vida. Agora olha bem nos olhos dela e fala assim: você crê? Não, fala para ela assim: você crê? Agora fala para ela: e se a crise vir? Aí ninguém quer falar, né? Todo mundo fica com medo. A crise, quando chega na vida de um cristão, ela não é para nos matar, mas a crise nos faz conhecer verdadeiramente como é Deus, como Deus trabalha em nossas vidas. Quando a crise chega, ela não é para te arruinar, não é para te matar, mas é para fazer com que você venha conhecer a Deus. A Bíblia não fala lá no livro de Jó, que Jó antes somente ouvia falar de Deus, mas depois que a crise veio sobre a vida dele, qual é o relato de Jó? Ele fala: Senhor, antes eu ouvia falar do Senhor, mas hoje eu caminho com o Senhor, porque contigo eu quero andar.
crise, quando ela vem na minha vida, não é para me matar. A crise, ela só mata, ela só destrói aquele que não está na presença, aquele que está fora do caminho. Mas aquele que está no caminho do Senhor, ele entende que a crise é um momento para nós nos achegarmos mais próximos de Deus, porque nós estamos afastados, não da igreja, não do evangelho, mas nós estamos afastados de uma adoração verdadeira, estamos longe da sua presença, estamos escondidos da glória de Deus, e Deus quer manifestar a sua glória em nossas vidas. Só que para Ele manifestar a glória dele em nossas vidas, é necessário nós buscarmos de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. É necessário que nós venhamos entender que nenhum propósito de Deus pode se passar desapercebido de nós. Quando nós entendemos isso, nós vemos que Deus, quando Ele se manifesta no meio da crise, Ele mostra para nós que este momento Ele é passageiro. Nesse capítulo, nós vemos Pedro decepcionado, e decepcionado com os irmãos que não aceitaram a sua ministração, decepcionado com os discípulos. Não, ele estava decepcionado com ele mesmo, e por estar decepcionado com ele mesmo, os historiadores dizem que ele queria dar cabo na sua vida, que ele queria altamente se matar. E quando ele vai ao barco, ele fala assim: eu vou tirar a minha vida, porque eu neguei a Jesus. Assim como Jesus falou que antes que o galo cantasse 2 vezes, tu me negaria 3 vezes. Naquele momento, ele não deu créditos, só que o fato aconteceu. E quando isso aconteceu, ele viu Jesus sendo crucificado, ele viu Jesus sendo morto, o seu coração se encheu de tristeza. Só que aqui, neste capítulo, Jesus já havia se manifestado a ele e aos discípulos, e Pedro estava muito triste, porque ele tinha negado a Jesus. E ele sai da casa e fala: eu vou pescar. Só que Pedro, naquele momento, ele estava se sentindo incompetente por ter negado a Jesus. E por ter se sentido incompetente, por ter negado Jesus, ele começou a se entristecer de tal forma que ele queria dar cabo na sua vida, ele queria se matar, ele queria autodestruir. E cá para nós, quantas pessoas nos dias de hoje estão fazendo isso? Quantas pessoas entram em um momento de crise e a primeira intenção dela é tirar a sua vida, é se autodestruir, é falar: Jesus não está comigo, olha só o que eu estou vivendo, se Jesus estivesse comigo eu não estaria passando por essa situação. Aí vem aqueles que são levados pelo diabo, usados pelo diabo, e perguntam para nós: aonde está o seu Deus que deixou você passar por isso, que está permitindo você passar por esta situação? E essas pessoas que não estão realmente focadas, já estão fora dos caminhos estabelecidos por Deus em sua vida, essas pessoas, elas acabam realmente dando fim na sua vida. Assim como Pedro, se decepcionando com ele mesmo, se achando incompetente, porque a maior crise dele era realmente querer voltar para os braços do Pai, só que ele não podia, por causa da situação. Ele falava: por causa de eu ter negado Jesus, eu não posso voltar, por causa de eu ter olhado para Jesus sendo crucificado e não ter feito nada, eu não posso voltar. Ele sabia que Jesus tinha ressuscitado, só que ele tinha vergonha de voltar para os braços do Pai por causa do momento que ele negou a Jesus. Quantas pessoas estão assim nos dias de hoje, que erraram, que pecaram, que falharam com Cristo, e tem vergonha de voltar aos caminhos do Senhor, achando que são as piores pessoas do mundo. E essa palavra, ela vem de encontro àqueles que negaram Jesus essa semana. Quem aqui negou Jesus essa semana? Eu neguei a Jesus. Sabe por quê? Porque somos homens e pecamos, e por sermos homens e pecadores, nós falhamos com Cristo todos os dias. Porque se nós fôssemos santos da maneira a qual nós pensamos ser, nós não estaríamos mais aqui, mas já estaríamos na glória com Deus. E se estamos aqui é porque nós estamos passando por um processo
aonde Deus está nos preparando para uma vida completamente diferente daquilo que um dia nós vivemos, de uma vida daquela qual nós ainda não sonhamos a viver. E por isso essa palavra vem não para poder nos matar, mas para confrontar as nossas vidas, para que nós tenhamos uma atitude de olhar a situação vivida por nós e voltarmos realmente à prática de sermos verdadeiros adoradores, que adorem ao Senhor em espírito e em verdade. Porque quando a tua alma chora, quando a tua alma está angustiada, a primeira coisa que você faz é buscar a Jesus, porque você sabe que Ele vai te consolar, porque você sabe que Ele vai te dar direção, porque você sabe que Ele vai falar com você, porque você sabe que Ele vai abraçar a tua causa, e mesmo que você esteja fraco, Ele vai falar para você: eu sou forte. Ele não vai te deixar desamparado. O seu amigo pode virar as costas para você, um familiar seu pode virar as costas para você, mas Jesus nunca vai virar as costas para você. Você pode ter pecado, você pode ter falhado, você pode ter feito a pior coisa deste mundo, mas Jesus está te chamando para perto. Jesus está te chamando para poder mudar a sua história. Só que o interessante de tudo isso é que quando a crise, eu vivo esta crise espiritual, eu não valorizo o tempo que Deus me deu, porque quando eu estava com Deus, eu estava alegre, mas quando a crise chegou na minha vida, eu me afasto de Deus, ou seja, eu não estou valorizando. Quanto tempo Pedro ficou com Jesus? 3 anos e meio aproximadamente. Só que naquele momento da crise, ele se afastou de tudo e de todos. Só que Pedro, ele tinha um poder de influenciar, ele era um influenciador. E naquele momento, quando ele vai pescar, o que os discípulos falam para ele? Aonde você vai, Pedro? Pedro fala: vou pescar. Aí os discípulos falam: nós vamos com você também, Pedro. Não vamos deixar você sozinho. Sabe o que mais é lindo no Evangelho de Deus? É que às vezes nós nem conhecemos as pessoas direito, mas quando nós sabemos que essa pessoa ela é cristão, nós, em meia dúzia de palavras, nós já vemos que nós podemos contar com aquela pessoa. Nós podemos contar com as orações daquela pessoa, porque aquela pessoa, ela está no caminho de Deus, e ela vai poder me fortalecer. Assim como aqueles discípulos, eles sabiam que Pedro, ele era explosivo, e se ele fosse pescar sozinho, ele iria dar cabo da vida dele. Então os discípulos falam: eu também vou com você, Pedro, nós não vamos deixar você morrer sozinho, porque você é um influenciador para nós, você é aquele que Jesus colocou na frente para conduzir a igreja, para nos conduzir. Você é o mais velho de todos aqui. Então Pedro, nós vamos com você, você não vai sozinho, nós vamos te ajudar. E eles foram com Pedro. Só que a influência de Pedro era porque Pedro, ele era um pescador nato. Ele tinha as melhores ferramentas, ele tinha a melhor rede, ele sabia como pescar, ele sabia que não morreria de fome se ele voltasse à prática da pescaria, abandonando o Evangelho. Olha só a mentalidade de Pedro: se vocês vão comigo, tudo bem, só que eu não vou mais servir a Cristo, eu vou voltar para fazer aquilo que eu fazia no passado. Olha só quantas pessoas estão dessa maneira, pensando, querendo formular o seu passado no presente a qual você está vivendo. Quantas pessoas estão querendo trazer o passado para hoje, assim como Pedro quis voltar à prática da pescaria. Só que depois de tudo isso, quando ele entende todas as coisas, olha só o que ele deixa escrito para nós. Não precisa abrir, eu vou ler para você, para que possamos ganhar tempo. Lá em 2 Pedro, capítulo 2, se você quiser anotar para você ler depois, você lê. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 22, diz assim a palavra do Senhor: deste modo sobreveio-lhes o que diz este provérbio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver a lama. Olha só que interessante que é. Quando uma pessoa ela se afasta de Cristo e entrega aquilo que Deus deu para ela, o Senhor ele está comparando como o próprio vômito, como um cachorro que ele vomita e ele come o seu próprio vômito. Como uma porca que você tira do chiqueiro, você lava ela, e se você soltar de novo, o que ela vai fazer? Ela vai lá de novo no meio da lama, se revolver na lama. Deus está falando isso,
que quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador e desviamos de todos os erros que nós cometemos, nós começamos a ser lavados pelo sangue do Cordeiro, nós começamos a ser alimentados pelo alimento que vem dos céus para as nossas vidas. Só que quando eu não dou créditos naquilo que Deus fez por mim, eu volto a me sujar, eu volto a fazer coisas erradas, e era isso que Pedro estava querendo fazer. Ele falou: eu vou voltar, eu vou fazer as coisas erradas, aquilo que eu fazia no passado, aquilo que realmente para mim era certo, só que a partir do momento que eu conheci a Jesus, eu vi que era errado, então eu comecei a ter uma decisão completamente diferenciada. Mas quando ele ficou decepcionado com ele mesmo, ele falou: jamais eu vou poder voltar para Jesus, porque ele não estava sozinho, o diabo estava falando no ouvido dele, na mente dele, dizendo para ele: Pedro, você negou a Jesus, você andou com ele, você viu ele fazer milagres, você viu ele curar os cegos, você viu ele dar voz ao mudo, você viu ele levantar os coxos, você viu ele ressuscitar Lázaro, você viu ele ressuscitar a viúva, o filho da viúva de Naim, você viu ele operar grandes milagres. Só que hoje você negou e você não pode mais estar com ele. Então o que ele falou? Eu vou voltar a praticar as coisas erradas que eu praticava, eu vou voltar a fazer aquilo que realmente não me agrada, que me agradava quando eu não estava com Jesus. Então por isso eu falo para você esta noite: Pedro, ele era um profissional, e por ser um profissional, ele queria abandonar aquilo que Jesus havia dado para ele. E todas as vezes que a palavra noite aparece na Bíblia, Deus quer mostrar para nós que significa o quê? Momentos de crise. Porque a noite, ela traz crise. Por isso o salmista diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Imagina comigo, Pedro estava no barco, junto com os discípulos, durante a noite. Havia saído para pescar. E à noite, não sei quem aqui já pescou de barcada, você não consegue enxergar nada, é somente escuridão. A não ser que você esteja perto da praia. Você, no balanço do barco, você vai ver apenas as luzinhas dos postes de algumas casas, longe. Mas se você estiver bem afastado, a única coisa que você sabe é que existe uma praia, um porto seguro, te esperando se você for na direção certa. Mas a única coisa que você consegue ver é escuridão. E só no clarear, só no raiar do dia, você vai conseguir enxergar o norte aonde você precisa ir, o ponto de partida que será o seu ponto de chegada também, porque você vai voltar para o mesmo lugar. Só que naquele momento eles estavam à noite tentando pescar, e esse problema que ele estava vivendo talvez é o mesmo problema que eu e você estamos vivendo. Estamos passando por um momento de crise, e esse momento de crise talvez não nos deixe enxergar realmente aonde está o nosso porto seguro, não nos deixa ver aonde a praia está nos esperando para que nós venhamos viver a promessa de Deus em nossas vidas. E a crise é como eu estou dizendo para você, ela vai durar uma noite inteira, mas você pode ter a certeza, ela virá ao amanhecer com alegria para ser barrada por Deus, para que Deus possa mostrar para você as maravilhas que Ele tem reservada para você. Repita assim comigo, amanhã vai chegar em minha vida. Não, é isso. Estou dizendo para você, a minha manhã, ela vai chegar em minha vida. Sabe por quê? Porque talvez você esteja vivendo uma noite, e a noite para você, ela é uma crise existencial na sua vida, que você não consegue barrar, que você não consegue sair dela. Só que Deus está mostrando para você que é para você ter o que nele? Bom ânimo, para você realmente se posicionar nele, porque o seu posicionamento em Deus vai fazer com que amanhã ela venha chegar na sua vida, na sua existência, porque você tem essência dentro do teu coração. O diabo, ele pode estar tentando plantar uma semente de discórdia, uma semente de desânimo, uma semente de angústia, uma semente de dor na sua vida, mas Jesus está falando para você esta noite: a minha semente, ela vai nascer na sua vida para que eu traga alegria, para que eu traga paz que excede todo entendimento sobre aqueles que creem em mim.
A única coisa que você precisa entender é crer. Deus quer se manifestar a você. Olha só, eles presos no meio de um mar, não conseguiam enxergar a saída. Mas quando o dia chega, aquele momento, quando o dia amanhece, os discípulos começam a enxergar, porque à noite eles não enxergavam nada. O milagre estava mais próximo do que eles esperavam. Aí tem um homem lá na praia, acenando com a mão. Ei! Ei! Oh! Vocês estão me ouvindo? Meninos, tem alguma coisa aí no barco? Olha só o que Deus ele pergunta: meninos, você tem alguma coisa aí no barco? Jesus ele prova a nossa fé, sabia? Porque naquele momento, imagina comigo, Pedro ele era profissional de pesca. Aí Jesus ele está na praia. Jesus sabia que não tinha nada no barco. Aí Jesus ele chega para Pedro e mexe com o ego de Pedro. Fala: Pedro, você tem algum peixe aí, Pedro? Pedro, você não é o bonzão, Pedro? Você não é o melhor pescador, Pedro? Tem algum peixe aí, Pedro, já que você a noite toda pescou? Às vezes Jesus está perguntando para você. Ele está mexendo na sua vida para poder mudar a sua essência. E naquele momento, se Pedro fingisse que tinha alguma coisa, o milagre teria sido barrado. Se Pedro tivesse deixado o ego dele falar mais alto e falado para Jesus: eu tenho aqui peixe, mas não é para o teu bico, o milagre não aconteceria. Se ele falasse assim: eu sou um pescador, eu tenho peixe aqui, o que te importa saber se tem peixe aqui? Porque ele não sabia que existia peixe ali, Pedro não sabia que era Jesus que estava ali. Então ele ouvindo aquele homem falar, ele podia ter dito: eu não tenho, o que importa? Mas ele foi sincero, e a sinceridade nos leva para perto de Deus. Porque naquele momento ele falou: eu não sei quem você é, mas eu sou um profissional, já pesquei em vários lugares e nunca eu fui decepcionado na pescaria, mas esta noite eu não peguei nada. Ele foi sincero. E ali naquele momento Deus olhou para ele e falava: vocês não têm nada? Vocês não pegou nada? E Pedro disse: não, eu não peguei nada. E Jesus ele pergunta para nós hoje, assim como ele perguntou para Pedro e para os discípulos, porque quando eles falaram: não tenho nada, Jesus falou: vocês precisam de mim? Eu vou parar de pregar. Jesus olhou para os discípulos no barco, perguntou: vocês têm alguma coisa? E Pedro, como era o líder, ele falou: não tenho nada. Aí Jesus na praia falou: vocês precisam de mim? A sinceridade, ela abre a porta do milagre. A sinceridade, ela faz com que nós realmente vivamos o melhor daquilo que Deus ele tem reservado para ser vivido por cada um de nós. Aquele momento, quando ele falou: vocês precisam de mim? E ele falou: preciso. O que o Senhor pode fazer? Pedro, já que você não pescou nada a noite inteira, você pode então, Pedro, lançar a rede do lado direito do barco. Aí Pedro falou: lançar a rede do lado direito? Mas, ô moço, nós lançamos 50 vezes para a esquerda, 100 vezes para a direita, lançamos na frente do barco, lançamos
proa do barco e não conseguimos pegar nada a noite inteira. Estamos com os nossos braços cansados. Eu não vou jogar do lado direito, porque já raiou o dia. Mas a obediência e a intenção moveu o coração daqueles homens. E eles falaram: não faz mal, Pedro, vamos jogar. Será só mais uma vez. Se não pegarmos nada, não pegamos. Aí o que eles fazem? Eles lançam a rede. E quando eles lançaram a rede, a Bíblia diz que a rede ficou pesada. Eles não conseguiam puxar. O que nós aprendemos com isso? Zacarias 4:6 diz que não é por força e nem por violência, mas tudo provém pelo Espírito de Deus em nossas vidas. Às vezes nós queremos fazer as coisas com as nossas próprias forças e nós não conseguimos, e não dá certo. Mas a obediência, ela faz as coisas acontecer de uma maneira sobrenatural. Quando nós tentamos abrir a porta do nosso jeito, a porta não se abre. Mas quando nós deixamos Deus trabalhar em nossa vida, é a primeira atitude, e a porta se abre. Você aperta o botão, ela vai se abrir, porque Deus está te dando realmente uma ordem para que o milagre venha acontecer. Eles ficaram pescando a noite inteira. E o que aconteceu ali naquele momento? Um milagre? Eu quero dizer para você, não. Por quê? Jesus fez nascer peixes naquela rede? Não, ali era um riacho, ali era um rio, um curso em Tiberíades, aonde aquela lagoa já estava cheia de peixes. Só que aquela lagoa de Tiberíades, os peixes que ali estavam a noite inteira, estavam aonde? Debaixo do barco. Então Pedro e os discípulos jogavam do lado direito a rede, os peixes não vinham. Jogavam para o lado esquerdo, o peixe não vinham. Jogavam na popa do barco, o peixe não vinha. Jogavam na proa, os peixes não vinham. Por quê? Porque os peixes estavam debaixo do barco. Você não está entendendo. Deus está dizendo para você: o seu milagre está debaixo do teu nariz e você não está enxergando. Mas o seu milagre eu vou fazer acontecer esta noite, se você crer e for obediente à palavra que eu, o Senhor, estou liberando para você. Aleluia! Basta você crer, basta você entender que através da palavra de Deus tudo vai dar certo na tua vida. Deus está liberando o rema dele para você esta noite. Ele está dizendo para você: filho, faça da maneira que eu estou ordenando ser feita por você, e o milagre vai acontecer, ponto final. Aleluia. É isso que Deus quer, que você entenda que Ele tem o propósito estabelecido para ser vivido para você. Existem tesouros de Deus escondidos para você. Pastor, como assim existem tesouros de Deus escondidos para mim? Abra sua Bíblia comigo lá em Colossenses. Colossenses capítulo de número 2. Fala assim comigo: o diabo. Fala assim: o diabo não vai me deixar focado. Fala: o diabo não vai me deixar focado naquilo que Deus estabeleceu. Sabe por quê? Porque Deus, Ele já tem reservado algo maravilhoso e grande para você. Então Ele vai fazer de tudo para desfocar a tua visão. Ele vai fazer de tudo para que se levante uma maré grande, ventos que venham perturbar você. Só que Deus, Ele está falando para você: o diabo, ele pode fazer de tudo para desfocar a tua visão, mas a partir do momento que eu estou no controle e você me obedece, eu opero um grande milagre na sua vida, porque está escondido nos céus os meus tesouros para você. Segundo Colossenses capítulo 2, versículo de número 2 e 3, está escrito assim: combato para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos na plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus em Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Olha só que maravilhoso. Paulo está escrevendo aos Colossenses que todos os tesouros estão escondidos em Cristo. Ou seja, nesse momento, os discípulos, e principalmente Pedro, estava triste, aborrecido por ter falhado, por ter negado a Jesus.
Só que naquele momento, Deus, Ele mostrou que Ele tinha tesouros escondidos debaixo do barco, ou seja, Ele tinha um alimento escondido debaixo do barco, o peixe que eles estavam tanto querendo pescar. E naquele momento, quando eles obedeceram à voz de Deus, eles jogaram a rede. E quando eles jogaram a rede ficou pesada, eles não conseguiram trazer para o barco. Aí o discípulo, a Bíblia diz lá em João, voltando em João, o discípulo a quem Jesus amava, ele olhou para Pedro e falou: Pedro, é Jesus. Pedro, é Jesus. Pedro estava nu, ele se cingiu de túnica, ele pulou no mar e saiu nadando. Ele não quis saber, ele deixou os discípulos lá apanhando com a rede, tentando tirar a rede, que estava pesada e não conseguia. E ali eles saíram, e Pedro saiu nadando. E quando ele chega na praia, o milagre estava ali. Nesse momento eu aprendo grandes coisas com Pedro, porque qual a diferença de Judas e Pedro? Imagina se fosse Judas que estava no barco. João falaria assim: Judas, é Jesus que está ali na praia. Judas iria se esconder, porque tinha negado a Jesus. Só que a atitude de Pedro foi se apresentar a Jesus e falar: eu neguei, mas eu te amo e o Senhor está acima de todas as coisas na minha vida. Eu falhei, mas o Senhor é o perdão em pessoa para me perdoar. Eu pisei na bola, Jesus, mas estou aqui prostrado diante da tua presença, para poder mostrar para o Senhor que tudo que o Senhor pedir para ser feito, eu farei. Ou seja, naquele momento, o Deus que nós servimos, Ele está interessado em você, assim como Ele estava interessado em Pedro. Ele não estava interessado nos alimentos, ou seja, naquilo. Às vezes nós falhamos, às vezes nós negamos tanto o Senhor. Só que Jesus não está perguntando para você nada. Ele não está querendo que você venha realmente esclarecer alguma coisa para Ele. A única coisa que Ele quer é que você venha ter uma atitude de se aproximar para perto dEle. Assim como Pedro teve essa atitude. Ele diz: eu quero você no lugar secreto, eu quero você próximo de mim. Quando eles gritaram no barco: é o Senhor, Pedro, ele não pensou duas vezes. Ele foi ao encontro do mestre. Os peixes já não eram mais importantes para Pedro. Ele falou: agora eu quero que esses peixes, essa rede possa estourar, que esses peixes possam ficar lá, porque o que eu mais tenho de importante é o Senhor. O Senhor é tudo para mim, Jesus. É isso que nós precisamos entender, que Jesus, Ele é tudo na minha vida. Eu não posso dar mais importância ao meu emprego, eu não posso dar mais importância a pessoas, a carro, enfim, as coisas deste mundo, porque Deus, Ele tem tesouros escondidos para mim e para você, para serem vividos por aqueles que amam a Deus verdadeiramente. E por isso eu preciso entender o verdadeiro propósito de Deus na minha vida. E ali Deus gritou para Pedro chegar para perto. E eu grito aqui juntamente com você. E esta noite que o Senhor, esta é a noite que o Senhor, Ele preparou para que você pudesse se aproximar mais perto dEle. Esta noite é a noite que o Senhor te chamou para um propósito como você nunca teve na vida, na sua vida ministerial. Deus te chamou para perto. O versículo 9 diz assim: quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Olha só que maravilhoso. Como que Jesus tinha peixe ali? Se eram os discípulos que tinham que pescar. Quando Pedro chegou ali, Jesus estava na areia, preparando peixe para os discípulos. Você não está entendendo nada. Jesus está falando para você: o que você precisa eu já preparei. Basta você vir até eu. O que eu quero te dar é algo maravilhoso. Você passou fome, você passou frio, você passou problemas, mas eu estou aqui com tudo preparado para te dar. Ei, Lucas, Deus tem algo grandioso para dar a você.
já está preparado. Ei, o mar, a noite, ela está barrando você de ver o que Deus Ele prometeu para a sua vida. Então levanta a cabeça, o dia vai raiar e o milagre vai acontecer para que o nome do Senhor Ele seja glorificado. Aleluias. Ei, entenda de uma vez por todas, Deus tem promessas para cada um de nós que estamos aqui. O que você precisa fazer realmente é deixar o impulso lhe levar para perto de Deus, porque Ele está na praia esperando você com pão e peixe cozido na brasa. Oh, eu vou te dar, eu vou te entregar, eu tenho o melhor para ser dado para você. Só que às vezes nós não deixamos enxergar o medo. O medo é complicado. Às vezes nós queremos tanto de Deus, queremos estar tão perto de Deus, mas às vezes nós não estamos preparados, sabia? Uma vez, que eu abro um parênteses, uma vez eu estava em meu quarto orando, e eu estava só em casa, e era noite, e eu falei: Deus, logo no começo do meu ministério, do meu chamado, eu falei: Deus, eu quero que o Senhor mostre que o Senhor é vivo, que o Senhor é presente. Eu quero que o Senhor toque na minha vida. Eu quero sentir as tuas mãos tocando na minha vida. E aquele breu no quarto, e eu andando de um lado para o outro. Quando de repente eu toco assim no berço da minha filha, eu levo um susto pensando que é a mão de Deus me segurando. Eu grito ali assustado. Deus fala: está vendo? Você não está nem preparado. Olha só o susto que você levou colocando a mão no berço. Quanto mais se eu me aparecer a você e tocar em você, você acha que você vai suportar? Você vai morrer de infarto. Eu falei: Deus, realmente eu não estou preparado. Sabe por quê? Porque existe tempo para todas as coisas. Não é da noite para o dia. Eu não consigo subir aqui em cima se não for através daquela escada. A escada, ela vai quebrando as barreiras para que eu consiga chegar aonde eu almejo chegar. E cada dia nós precisamos subir um degrau, e outro dia mais um degrau, e outro dia mais um degrau. E quando nós menos percebemos, nós estamos perto de Deus. Assim como Jacó, ele deitou ali a cabeça em meio a uma pedra e sonhou. E quando ele sonhou, ele viu uma porta nos céus aberta, e anjos subiam e anjos desciam. E ele falou: terrível é este lugar, a não ser que este lugar seja a morada de Deus. Aleluias. E é isso, nós vamos chegar na morada, nós vamos chegar lá. Só que é necessário que nós venhamos ser obedientes. Deus, Ele te chama. O que Jesus tinha para Pedro ali naquele momento foi que quando Pedro chegou com os discípulos, já havia peixe preparado. Só que daí Jesus, Ele nos ensina coisas maravilhosas, coisas surpreendentes em nossas vidas. Ele chega e pergunta para ele, quando os discípulos chegam, pergunta: e aí? Versículo 10: disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que apanharam. Olha só, Jesus estava mostrando que tudo que você precisa, Ele dá a nós nas nossas mãos. Só que é necessário a gente devolver a Ele uma pequena parte daquilo que nós recebemos de Deus. Não vou falar sobre dízimo, já foi a ministração de dízimos e ofertas. Só que Deus, Ele está falando que eu dou tudo para você. Eu te alimento, eu te sustento, eu te visto, eu sacio a tua sede, eu te guardo, eu cuido de você, eu te dou moradia. Mas traga para mim uma pequena parte. Porque naquele momento, quando Jesus falou para eles: trazei alguns dos peixes, eles não precisavam. Jesus já havia ali feito um peixe cozido na brasa para dar para eles. Jesus não precisava de nada. Ele é um milagre em pessoa. Mas Jesus queria ver o que é a intenção do coração. Só que daí no desfecho, nós podemos ver que o mar, ele está do lado de fora. Se nós começarmos a fabular uma história dentro da igreja na qual nós estamos, o mar está do lado de fora, e a igreja é a praia. Então eu vou para o mar, e o que eu preciso fazer é ganhar vidas e trazer almas para a casa do Pai. Porque se eu não faço isso, eu estou descumprindo
uma ordenança de Deus, aonde Ele diz: ide por todo mundo, anunciar o Evangelho a toda criatura, e aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer já está condenado. Ou seja, eu preciso ter esse entendimento, que lá fora é um mar para que eu vá pescar. E às vezes nós falamos: eu não consigo trazer ninguém para a igreja, eu tento e nada dá certo. Mas será que nós estamos pescando da maneira correta? Será que nós estamos fazendo como os discípulos? Os peixes estão debaixo do nariz dele, debaixo do barco, debaixo do seu nariz, você não consegue trazer para a igreja. Sabe por quê? Porque você está tentando trazer conforme a sua força, a sua vontade. Só que você, quando ouve a voz de Jesus, você lança a rede e você consegue pegar os peixes e trazer para dentro da casa do Senhor. É isso que nós precisamos aprender com Cristo. Nós precisamos entender que Ele tem um propósito estabelecido para mim e para você. E naquele momento, quando Jesus, Ele alimentou os discípulos, Ele chamou Pedro de canto: vem cá, minha esposa, por favor, vem cá. Ela é o Pedro, tá? Eu sou Jesus. Já comeu, Pedro? Sim. 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 Está cheinho? Estou. Então vem comigo. Sai de perto dos discípulos. Vocês fiquem aí um pouquinho, porque eu quero ter um particular com Pedro. Aí Jesus chama Pedro de canto e fala: Pedro, oi, tu me amas? Claro, Jesus. Aí Jesus olha para ele e fala: apacenta as minhas ovelhas. Aí a segunda vez: Pedro, tu me amas? Já falei que sim, Jesus. Cuida das minhas ovelhas. Aí pela terceira vez, Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Você está tirando, Jesus. Já falei que te amo. O semblante de Pedro, ele cai, ele se entristece, porque das mesmas 3 vezes que ele negou Jesus, Jesus também perguntou para ele se ele o amava. Jesus sabia que havia um amor no coração de Pedro. Depois você lê o resto do capítulo e você vai entender. Aí Jesus, ele fala: Pedro, hoje você vai andar por todos os lugares com a força do seu vigor físico, mas chegará um dia que você se tornará velho, e muitos te levarão aonde não queres ir, e a sua morte será diferente. Naquele momento ele parou, porque ele não sabia como ele morreria, porque Jesus, ele morreu crucificado na cruz. Só que um dia Pedro também, ele foi pego para ser crucificado como a Jesus, e ele falou: ai de mim ser crucificado como o meu mestre, que eu venha ser crucificado de cabeça para baixo. Pode ficar aqui já. O que Deus, Ele quer dizer para mim e para você? Que nós precisamos cuidar das pessoas. Quantas pessoas estão angustiadas? Quantas pessoas estão tristes? Quantas pessoas estão afastadas dos caminhos do Senhor? Quantas pessoas pisaram na bola com Jesus? E o diabo está ali no ouvido delas, falando: ei, você não presta, a sua morte vai chegar, você vai morrer, olha, você não vale nada. Ei, mas Jesus, Ele não é o acusador, a Bíblia diz que Ele é o advogado fiel. Olha só, Jesus, ele se põe na presença com todo respeito, Ele chega diante do Pai, está Deus ali, o diabo ali, falando para Deus: olha lá, Deus, aquele fulano lá, ó, pecou, aquele fulano lá, ó, te negou. Aí Jesus fala, Jesus olha para o Pai e fala: Pai, o diabo está falando que ele pecou, mas que preço o diabo pagou? Jesus, olha aqui nas minhas mãos, estão furadas, porque eu salvei a todos eles através do meu sangue na cruz do Calvário. Aleluias. Ou seja, o diabo, ele não pode te acusar. Se ele está te acusando, é para tirar você do foco daquilo que Deus estabeleceu sobre a tua vida.
O que Deus ele tem para você é muito maior. E quando você se levantar como Pedro e falar: Senhor, me perdoa, porque para mim o Senhor é a minha essência, eu me rendo a Ti, Senhor Jesus, eu me prostro a Ti, eu não tenho outro bem além de Ti, Jesus, o Senhor é o meu melhor bem, os peixes ficam de lado, mas o bem que eu tenho hoje é o Senhor, e eu Te quero. Naquele momento a situação mudou. Naquele momento Pedro ele havia pregado já para várias pessoas e não conseguiu converter uma alma sequer. Só que a partir daquele momento, daquele posicionamento, daquele tete a tete com Deus, ele saiu para anunciar o Evangelho, e numa só pregação de Pedro, 3.000 almas foram salvas, porque ele aprendeu que a rede ele tinha que lançar lá fora, e o mar, a praia, era a igreja onde ele iria trazer para perto do Senhor, para que aquelas pessoas viessem a ser salvas. É isso que nós precisamos ter em nossa vida, esse objetivo de pescar lá fora e trazer aqui dentro, de lançar a palavra, de ser um instrumento nas mãos de Deus, um instrumento que venha fazer a diferença. Deus ele conta com você, Deus ele quer encher você com o Espírito Santo, Deus ele quer fazer de você uma nova criatura. Você vai viver milagres, sim, você vai viver milagres, porque Deus vai soprar o milagre até você a partir desta noite, porque se você crer na promessa de Deus, Ele te chama para perto, Ele te chama porque sabe que você tem Ele como seu único bem, e se você tem a Jesus como seu único bem, coloque-se de pé comigo em nome de Jesus. E vai adorando, e vai falando: Senhor, eu vou me lançar, Senhor Jesus, eu vou me jogar, Senhor Jesus, é a Tua voz. Olha só, presta atenção. Houve um momento lá atrás que Jesus falou para os discípulos: entrem no barco. E naquele momento que Jesus entrou no barco, o que aconteceu? Que os discípulos entraram no barco, eles foram para o meio do mar, e houve uma grande tempestade. E Jesus ele veio depois na madrugada, na vigília da madrugada, andando no mar. E naquele andar de Jesus, os discípulos viram e falaram: é um fantasma. Só que quando Jesus falou: não é um fantasma, sou eu, os outros não entenderam. Mas Pedro entendeu, porque a voz ecoou no céu, entrou no ouvido de Pedro, desceu ao coração, e ele decifrou e falou: é a voz do mestre. Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. E ele pulou, saiu andando sobre as águas. Ele se submergiu quando estava perto de Jesus, mas Jesus estendeu as mãos sobre ele e falou: homem de pequena fé, vem comigo. E voltou para o barco. Só que quando ele voltou para o barco, os outros discípulos falaram: olha lá, Pedro afundou, Pedro foi submerso às águas. Aí ele pode ter falado: eu me submergi às águas, mas eu andei por cima delas. Só que depois, aqui no capítulo 21, nós vemos que ele estava tão atribulado que Jesus gritou na beira da praia. O que sou, nem o que tenho, diante do que tu és.
minhas vestes, minha coroa, e ofereço a ti. Como os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos seus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Simão, eu me lanço aos seus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem
te chama esta noite a voltar aos caminhos do Pai. Se você quiser voltar aos caminhos de Deus, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Fala: Senhor Jesus, eu quero te aceitar como meu único e suficiente Salvador. Se você estava afastado e esta noite você quer vir para a praia onde Jesus está, eu te convido a sair do seu lugar. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia, Santo Deus. Nós não temos outro bem além de Ti, Senhor. Só o Senhor é o nosso maior bem, a nossa maior conquista, a nossa maior alegria. Oh, tem outra pessoa, alguém mais que estava afastado e hoje quer voltar aos caminhos do Senhor? Todos salvos, amém? Vem mais perto aqui, por favor. Gostaria de pedir para que você estendesse as mãos aqui sobre... Vem cá, um obreiro, vem cá, Márcio. Aleluias. Senhor Deus, neste momento, Pai, ó Deus, o Teu Filho veio para a praia, aonde o Senhor está chamando, e nós sabemos que o Senhor tem um alimento, ó Deus, preparado para alimentar a alma, para tirar a angústia, a dor, a decepção, o abandono, ó Deus, que machucou, que feriu. Mas esta noite o Senhor te chamou para perto, e te chamando para perto, o Senhor está te dando uma nova história, um novo projeto de vida, porque você rompeu todas as barreiras para vir cingir os teus lombos do Evangelho e da palavra que te trará sempre as boas novas do Pai. Eu te amo, te desejo mais. Eu te amo, Eu te quero, eu te quero, eu te adoro, eu te adoro, Senhor. eu te amo, eu te amo, Eu te quero, eu te quero, eu te adoro, eu te adoro, meu Senhor. Eu te amo, eu te amo, eu te quero, eu te quero, eu te adoro, eu te adoro, meu Senhor. Eu te amo, eu te amo, eu te quero, eu te quero, eu te adoro, eu te adoro, meu Senhor. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti, Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir e glorificar ao nome do Senhor, porque Ele é bom, porque Ele está aqui, porque Ele te ama. Aleluias. Glória a Deus, amém.